E se o mundo que você conhece fosse apenas uma camada? Uma película fina, frágil, prestes a se romper. Aqui, criaturas atravessam fronteiras invisíveis, ordens secretas decidem quem vive e quem desaparece. E uma mulher marcada pela perda precisa enfrentar algo que jamais deveria existir. Meu nome é Bianca Ferreira e você está no canal Locra. E você está prestes a ouvir uma história onde o paranormal não é um mistério distante, é uma sentença. Em New Orleans, entre ruas decadentes, sombras antigas e uma membrana prestes a ruir, Nina encontra um garoto impossível. Alguém que carrega o rosto do passado, e o prenúncio de uma nova guerra. Se você gosta de histórias paranormais, audiolivros imersivos, suspense sobrenatural, personagens quebrados, e decisões que cobram um preço alto demais, então respira fundo. Coloca o fone. E não confia em tudo que parece humano. Porque a história começa agora. Recapitulação: quando tudo começou, Nina Victus era só uma jovem tentando um emprego que mal acreditava existir. Bastou entrar naquele elevador para sentir o chão desaparecer sob seus pés. De repente, ela estava em um mundo onde criaturas atravessavam portais, onde hierarquias escondidas moviam o destino de pessoas comuns e onde uma ordem decidia, em silêncio, quem continuaria vivo quando a noite caísse. Nada fazia sentido, mas não havia como voltar. Foi nesse caos que ela conheceu Guilherme Lupércio, o gênio de língua afiada que parecia enxergar padrões onde todos viam confusão. E reencontrou Jason Barnes, seu antigo amor, envolto em mistérios e marcado por sombras que sua expressão tranquila não conseguia esconder. Os três caminharam juntos não por vontade, mas porque a sobrevivência parecia depender disso. E logo perceberam, não tinham tropeçado naquele mundo, tinham sido arrastados por ele. O que deveria ser só uma investigação virou uma corrida cega por respostas. Cada porta aberta revelava mais segredos, até que a maior verdade caiu sobre eles. Jason não era um garoto comum, se é que um dia chegou a ser. Ele era o guardião, o último elo vivo de uma ordem antiga demais para ser lembrada. Um guerreiro condenado a morrer e renascer repetidas vezes para segurar a fronteira entre dois mundos que insistiam em se chocar. E Guilherme, sempre escondido atrás de piadas que mascaravam um buraco dentro dele, acabou revelando ser um agente duplo. Quando finalmente buscava redenção, quando começava a confiar em alguém de verdade, foi morto de maneira brutal. Sua queda foi o primeiro estalo. O ponto em que todos entenderam que nada daquilo teria um final leve. E que, talvez, não houvesse final algum. O mundo ruiu logo depois. Criaturas romperam a membrana. Eslemoor caiu. Jason foi capturado, retorcido por Lucy, o demônio de olhos amarelos, e por Eberhard, o mensageiro do fim. Nina lutou até o limite por ele, mas nada impediu o que estava escrito. Jason escolheu se sacrificar. No duelo final, luz e escuridão explodiram ao redor dele, abrindo uma cratera silenciosa. Nina viu o homem que amava desaparecer, viu Lúcifer ser destruída e viu o preço terrível que o equilíbrio exigia. No fim, restou apenas o vazio. E Nina caiu de joelhos. O luto atravessou seu peito como uma lâmina. Mas, no meio da dor, o sacrifício de Jason reacendeu algo que ela mal sabia nomear. Quando a ordem veio buscá-la, já não encontrou a garota assustada que um dia apertou um botão de elevador. Encontrou uma mulher endurecida, pronta para lutar. Nos 5 anos seguintes, Nina se tornou uma das melhores agentes da ordem, eficiente, respeitada, temida. Mas por trás da precisão havia uma ferida aberta, latejando sempre que o silêncio se prolongava demais. 5 anos depois, algo mudou. Um arrepio familiar atravessou sua pele, como se o passado tivesse respirado ao seu lado. Aquele toque. Aquela energia. Jason. Ou algo dele. Algo que simplesmente não deveria existir. E, junto disso, novas criaturas surgindo nas sombras e uma ameaça que parecia mover os fios da história desde o começo. A guerra jamais havia terminado. O sacrifício de Jason tinha sido só o primeiro ato. Agora, a membrana volta a enfraquecer. Criaturas perfuram seus limites dia após dia. Alguém mexe nas sombras, trazendo respostas que Nina sempre temeu, e verdades que ela jamais deveria encarar. Porque proteger o mundo não é o mesmo que salvar vidas. Às vezes, significa decidir quem não poderá continuar. E Nina está prestes a descobrir isso da maneira mais cruel possível. Capítulo 1 – Magnetismo. O vento noturno arrastava cheiro de água parada, ferrugem e fumaça velha pelos pilares da Riverval,
onde o Mississippi corria pesado como se estivesse carregando séculos de segredos. New Orleans seguia viva atrás de Nina, ruídos de música distante, buzinas impacientes, risadas arrastadas pelos becos, mas ali, na margem, parecia existir um mundo completamente separado do resto. Um lugar onde nada se movia rápido, onde o tempo se tornava espesso e grudado nos ossos. Nina apoiou as mãos na grade metálica, sentindo o frio entrar pela pele até encontrar o vazio que já morava nela. O reflexo da cidade se quebrava na superfície escura do rio, luzes tremidas que lembravam batimentos descompassados. Ela observava sem realmente ver. Os 5 anos a deixaram assim, presente demais para se distrair, ausente demais para se importar. O silêncio interno era uma faca afiada, sempre pronta. E ela já havia se acostumado a viver cortada. New Orleans não dormia, mas aquilo nunca significou segurança. A cidade respirava beleza e decadência na mesma intensidade, cada rua escondendo uma história que preferia não ser contada. Nina conhecia bem esse tipo de sombra. Era parte dela agora, tão integrada que às vezes parecia difícil lembrar onde terminava o mundo oculto e onde começava a parte humana que restara. O rio subiu com mais força quando uma rajada atravessou o cais. Ela não recuou. Apenas inclinou o corpo levemente para frente, como quem testa um limite invisível. A água batia contra o concreto com insistência, um ritmo que lembrava passos indecisos. Um som familiar demais. Foi aí que, por um instante curto e cruel, a superfície refletiu um rosto que não deveria estar ali. Não era dela. Era uma memória que insistia em sobreviver nos cantos da mente. A mandíbula marcada, o contorno das sobrancelhas, a sombra de um sorriso que ela se recusava a lembrar. Piscar não ajudou. O reflexo ainda manteve forma por meio segundo além do que o cérebro consideraria normal. Ela fechou a mão na grade. Forte. O metal rangeu. Não hoje, murmurou, quase inaudível. O reflexo se dissolveu, engolido pela correnteza lenta. O barulho que veio atrás dela não foi dramático. Não foi grito, nem queda. Foi apenas um tropeço, um arrastar de tênis gastos contra o concreto. Pequeno e fraco, mas suficiente para fazer o corpo dela reagir antes mesmo da mente medir o perigo. Nina virou o rosto devagar, como quem desperta de um sonho ruim e não confia no que ainda vê. A poucos metros, iluminado apenas pela mistura suja das lâmpadas do cais e da lua enfraquecida, um garoto se apoiava mal na parede lateral. Era magro demais. Roupas rasgadas, a jaqueta com capuz parecia ter sobrevivido a meses de mau tempo. Os dedos tremiam como se ele estivesse com febre ou fome. Ou os dois. Ele não a viu. Estava ocupado demais tentando manter o equilíbrio enquanto a respiração falhava, curta, irregular. A postura de alguém que já não esperava ajuda, pior ainda, não esperava viver. Nina não moveu um músculo. Apenas observou. Foi então que o estômago dela se contraiu, um golpe inesperado. O garoto levantou o rosto o suficiente para que a luz revelasse detalhes. O cabelo branco marcado por algumas mechas escuras. A pele clara demais para alguém vivendo na rua há muito tempo. Os olhos cinzentos, cristalinos e exaustos. O formato da mandíbula. O jeito hesitante de puxar o ar, como se carregar o próprio corpo fosse uma batalha perdida. O mundo pareceu deslocar-se 1 centímetro para fora do eixo. Ela piscou. 1 vez. 2. O rosto dele não desapareceu, não mudou, não era um truque da luz. Não podia existir. Não daquele jeito. Não ali, em New Orleans. Pelo menos, não mais. O garoto escorregou no concreto, o pé deslizando em direção ao limite da plataforma. O som seco da sola arranhando a borda fez o corpo dela reagir sem pensamento. Em um único movimento, automático, preciso, letal, Nina avançou e prendeu o antebraço dele antes que despencasse no rio. A força aplicada não combinava com a calma do gesto. Ela o puxou para trás com firmeza cirúrgica, estabilizando ambos com os pés cravados no chão. Por um instante congelado, parecia que o tempo hesitou em seguir. O garoto arregalou os olhos, atordoado. Os dedos tentaram se fechar em algo que não existia. A boca abriu sem formar som. O pulso sob a mão de Nina batia fraco, irregular, mas vivo, vivo demais para alguém que estava pronto para cair. Ela o soltou devagar, como quem devolve um objeto que ainda não decidiu se deve destruir. O garoto deu 2 passos para trás, quase tropeçando de novo. Inspirou de forma curta, como se suas costelas estivessem acostumadas ao aperto constante.
Ele engoliu em seco. Desculpa. Eu não vi você. Aí. A voz era pequena, mas não infantil. E isso talvez tenha sido a pior parte para Nina. Não combinava com o rosto. Não combinava com o que ele evocava dentro dela. Ela não respondeu de imediato. Apenas o encarou, firme, estudando cada imperfeição, cada nuance, como se procurasse a falha que provasse que ele não era real. Ele desviou o olhar, envergonhado. Pretendia pular? Ela perguntou, a voz baixa, limpa de emoção. Não era julgamento. Não era preocupação. Era apenas um fato sendo colocado sobre a mesa. O garoto hesitou. A respiração falhou mais uma vez. Eu, não sei, disse, quase num sussurro. Não tenho certeza de mais nada. Nina ergueu o queixo levemente, como se aceitasse aquela resposta. Então não faça isso hoje. Ele franziu a testa, surpreso pela firmeza com que ela disse hoje. Como se ela tivesse visto algo nele que ele mesmo não via. Por quê? Perguntou, genuíno. Ela observou o rio por um instante antes de responder, organizando pensamentos que não queria ter. Porque você não quer morrer. Só está perdido. E quando alguém quer morrer de verdade, o corpo não hesita assim. A frase pairou entre eles como uma lâmina fria. O garoto encarou o Mississippi, talvez buscando confirmação ou uma desculpa para não acreditar. O vento puxou seu capuz rasgado, revelando melhor o rosto. A náusea subiu pela garganta de Nina. Era impossível ignorar. Mas ela ignorou. Ela precisou ignorar. Qual o seu nome? Perguntou. Ele demorou alguns segundos, talvez avaliando se ela tinha direito de saber. Klaus. O nome entrou nela como um estalo de vidro. Não ajudou. Não aliviou. Não explicou nada. Só complicou. Ela manteve o rosto impassível, mas por dentro, cada alerta disparava. Você está com fome. Afirmou, não perguntou. Klaus tentou disfarçar, mas antes que pudesse negar, seu estômago protestou. Ele ficou vermelho, visivelmente constrangido. Nina desviou o olhar novamente para o rio, deu um leve suspiro e voltou os olhos para ele. Venha. Ela já estava se virando quando terminou de falar. Klaus piscou, confuso. Para onde? Um lugar onde você não caia no rio, onde possa comer e tomar um banho. Respondeu sem parar de andar. E onde eu possa te ver direito. O garoto congelou. Ver, direito? Nina parou. Não se virou completamente, apenas inclinou o rosto o suficiente para que seus olhos encontrassem os dele. O olhar dela era frio, calculado, tão preciso que parecia atravessar. Você se parece demais com alguém que eu conhecia. Disse, num tom neutro. E eu preciso entender o motivo. Klaus arregalou os olhos, mas não discutiu. O medo estava ali, misturado com exaustão, com uma estranha curiosidade. Algo nele dizia para fugir, mas outra parte, dizia para seguir aquela mulher. Nina voltou a caminhar, passos firmes ecoando na plataforma. Se quiser viver, vem. Disse, já retomando o passo. Se não quiser, pode ficar. O rio vai continuar aqui amanhã. A frase entrou nele como uma verdade que ninguém jamais teve coragem de dizer. Ele olhou para o rio. Depois para as costas dela. O vento estava mais forte agora, o empurrando para a realidade como um tapa. Ele engoliu em seco, ajeitou mal a jaqueta e começou a seguir. Eles caminharam pela Riverval em direção ao Frente Quarter. A cidade ao redor retomou volume, o som distante de trompetes de jazz, conversas em bares apertados, pregões de vendedores noturnos oferecendo beinetes e peixe frito. Turistas riam sem saber quão perto estavam de monstros que nunca viriam. Klaus tropeçou uma vez, quase duas. Nina não ofereceu ajuda. Só observava, analisando, absorvendo cada detalhe como uma investigadora acostumada a identificar mentiras nos passos alheios. Há quanto tempo você não come? Ela perguntou, sem olhar para trás. Uns 3 dias, eu acho. Talvez 4. E água? Quando consigo. Ela fez um som curto com a língua, uma reprovação contida. Onde estava dormindo? Embaixo da ponte. Ou perto do mercado. Não deixaram eu ficar no orfanato depois que completei 18. Ela assentiu. Nada nela indicava pena. Klaus percebeu isso, e de alguma forma, agradeceu internamente. Pena machuca mais que fome. Você tem documentos? Nina perguntou. Nada. Roubaram quando eu saí. Até minhas melhores roupas.
Ela estreitou os olhos. Roubaram, ou você deixou roubarem? O garoto demorou a responder. Acho que, deixei. Passaram pelo café do Monde, onde o cheiro doce de açúcar e fritura escapava para a rua. Klaus sentiu o estômago torcer de novo. Nina percebeu, mas não comentou. Seguiu para uma rua lateral, menos movimentada, onde as sombras se agrupavam nas esquinas como se esperassem ordens. Você sempre foi tão direta assim? Klaus perguntou, tentando preencher o silêncio incômodo. Só com quem tem pouca força para desperdiçar tempo. Respondeu ela. Ele olhou para o chão, processando aquilo. Nina, por outro lado, não pensava em gentilezas. Só pensava no rosto dele. No que significava. No que ameaçava despertar dentro dela. E ela não podia permitir. Chegamos. Disse, parando diante de um prédio estreito, antigo, com janelas altas e fachada desgastada. Um sobrado típico do quarter, discreto demais para chamar atenção. Nina subiu os degraus primeiro. Klaus hesitou, mas a seguiu. Lá dentro, o ambiente era minimalista, quase estéril. Nada no apartamento indicava aconchego ou rotina. Era como se alguém vivesse ali sem realmente morar. Armas guardadas com precisão militar. Uma cozinha limpa demais. Uma sala sem quadros, sem memórias, sem vida. Nina apontou para o sofá. Sente-se. Klaus obedeceu. Não porque ela mandou, mas porque estava cansado demais para fazer outra coisa. Ela pegou uma garrafa de água e jogou para ele. Depois abriu a geladeira e tirou o que encontrou. Sobras de arroz, frango frio, pão. Colocou tudo em um prato e entregou sem cerimônia. Ele comeu como se estivesse com medo de que ela mudasse de ideia. A primeira coisa que ela disse, enquanto observava devorar a comida, foi: quem eram seus pais? Ele engasgou um pouco, limpou a boca com as costas da mão. Não sei. Nunca os conheci. Ela não desviou o olhar. E onde nasceu? Também não sei. Me deixaram no orfanato quando eu era bebê. Eles não deixaram nada com você? Nada. Silêncio. Ele respirou fundo, apoiando o prato nos joelhos. Por que você me trouxe aqui? Perguntou, finalmente. Nina parou. Não porque não soubesse a resposta, mas porque a resposta era algo que ela odiava admitir. Ela se aproximou dele. O rosto a poucos centímetros. Os olhos castanho-avelã dela nos olhos cinzentos dele. Eu preciso sair, disse, com a frieza de quem constata um diagnóstico. Klaus empalideceu, piscou algumas vezes, confuso. Tudo bem? Disse ele, sem ter certeza o que dizer. Termine de comer, durma um pouco. Ninguém vai te incomodar, o prédio é meu. Ela se afastou 2 passos, cruzando os braços. Aliás, aproveita para tomar um banho. Vou deixar algumas roupas para você e quando eu voltar conversamos com calma. Ele hesitou. Você vai me machucar? Ela ergueu uma sobrancelha. Se eu quisesse, você não estaria sentado na minha sala. E muito menos comendo minha comida. Ele abaixou a cabeça. Certo. Klaus continuou a comer, depois levantou devagar e seguiu para o banheiro. Quando a porta fechou, Nina finalmente soltou o ar que vinha segurando desde o rio. O silêncio do apartamento pareceu se fechar sobre ela como uma caixa. Ela apertou as mãos até os dedos ficarem brancos. Aquele rosto. Aquela voz. Aquele jeito. Era impossível. E mesmo assim, estava ali. Nina encostou as costas na parede e sentiu, pela primeira vez em anos, algo parecido com medo. Não do garoto. Não do que ele poderia fazer. Mas do que estava por vir. Lá fora, New Orleans continuava pulsando com sua vida noturna caótica, indiferente ao que estava prestes a mudar. O Mississippi seguia correndo, pesado, silencioso, como se tivesse visto aquilo acontecer antes. E talvez tivesse. A água quente demorou a tocar a pele de Klaus. Ele ficou parado na ducha por longos segundos, apenas sentindo o vapor subir, como se tentasse convencer o próprio corpo de que aquilo era real. A sensação de limpeza era estranha demais depois de tantos dias de frio e sujeira. Quando finalmente desligou o chuveiro, o som do escoamento pareceu mais alto do que deveria. No chão, dobradas com uma precisão quase militar, roupas limpas o aguardavam. Calça preta, camiseta escura, um moletom leve, meias novas. Tudo tinha cheiro de detergente caro, discreto, quase estéril. Nada ali tinha o aroma de uma casa comum. Nada ali tinha história,
Ela deixou isso para mim? Pensou, enquanto se vestia devagar. Ele saiu do banheiro ainda secando os cabelos com a toalha, esperando ver Nina em algum canto da sala. Mas a sala estava vazia. Vazios estavam também os corredores estreitos, o sofá, a cozinha, as janelas fechadas com precisão absoluta. Não havia som algum além do próprio coração martelando no peito. Ela havia ido embora. Klaus olhou ao redor, ansioso. Não havia bilhetes. Não havia instruções. Apenas ausência. E era exatamente essa ausência que começou a provocar um incômodo familiar, aquele tipo de silêncio que dá a impressão de que algo está observando, mesmo quando não há ninguém. A curiosidade veio como fome. Ele tentou ignorar, mas não conseguiu. O apartamento parecia maior agora que estava sozinho, mais escuro. Como se a presença de Nina segurasse o ar no lugar. Sem ela, tudo parecia à beira de desmoronar. Deu alguns passos para o corredor interno. Tão estreito quanto o de um hospital. Tão limpo quanto um lugar que nunca viu crianças correndo. Tinha 3 portas à esquerda, alinhadas como sentinelas. A primeira estava aberta. Ele espiou. Era claramente o quarto dela. Frio, organizado, sem fotos, sem perfume, sem roupas jogadas. A cama perfeitamente esticada, como se ninguém realmente dormisse ali. A única coisa que chamava a atenção era um suporte metálico na parede, do tipo que se usa para segurar armas longas. Estava vazio. A segunda porta estava fechada e trancada. Ele girou a maçaneta 2 vezes, só para confirmar. Nada. Mas diferente do quarto de Nina, esse tinha algo humano. Havia um tapete escuro por baixo, como se alguém tivesse pisado ali recentemente. Uma marca leve de poeira deslocada. Quase imperceptível, mas ele notou. A terceira porta estava aberta, revelando um cômodo vazio. Branco demais. Vazio demais. Parecia um quarto à espera de alguém que nunca chegou. O silêncio do prédio parecia crescer ao redor. Então algo aconteceu. Ele sentiu. Antes de ouvir qualquer ruído, antes de ver qualquer movimento, antes de pensar em qualquer explicação lógica. Seu corpo simplesmente sabia. Algo o chamava. Não com voz. Não com som. Mas com uma sensação profunda, arranhando a nuca, puxando-o para o corredor que levava à escada de emergência. Ele tentou ignorar, mas seus pés já estavam se movendo. Um passo. Outro. O metal frio da escada rangia sob seu peso. Parecia um aviso. Parecia um pedido para recuar. Klaus desceu um andar. Depois outro. A sensação aumentou. Atração silenciosa. Um puxão na mente. Quando chegou ao terceiro pavimento subterrâneo, ele nem tinha percebido que estava descendo tão fundo. Encontrou uma porta larga de ferro reforçado. A pintura era parcialmente comida pela ferrugem, mas sobre ela havia símbolos pintados à mão. Círculos, linhas retas, traços tortuosos que pareciam pulsar sob a luz fraca do corredor. Algumas das inscrições brilhavam levemente, como tinta que nunca seca. A porta estava entreaberta. E ninguém deixa uma porta dessas aberta por engano. Klaus sentiu o estômago virar. O que é isso? A pergunta escapou antes que pudesse impedir. Ele empurrou a porta com a ponta dos dedos. O som metálico ecoou fundo. A sala além era grande, maior do que qualquer cômodo que imaginou existir ali. A iluminação vinha de lâmpadas presas por cabos no teto, algumas tremulando, outras unindo num tom incômodo. Nas paredes, dezenas de recortes de jornal estavam presos com taxinhas. Assassinatos inexplicáveis, desaparecimentos em massa, símbolos estranhos encontrados em bairros pobres de New Orleans. Computadores ocupavam mesas alinhadas, telas com linhas de códigos, mapas, fotografias ampliadas. Papéis espalhados. Diagramas de corpos. Coisas que ele não reconhecia. Mas não era isso que chamava. Começou como uma presença silenciosa. Uma vibração baixa, quase como um ronronar distante. Algo vivo. Algo preso. No fundo da sala havia uma grande caixa de metal, mais alta que Klaus, coberta por um pano espesso de cor escura. Runas brilhavam nos cantos, aquelas ele reconhecia, mesmo sem saber como. Pulsavam com um tom azulado, como se respondessem à sua presença. Klaus deu um passo. Depois outro. A garganta secou. Não chega perto. Seus instintos gritavam. Mas sua mão continuou se movendo. Ele tocou o tecido. Era grosso, pesado, parecia úmido. Cheirava a poeira e algo.
apodrecido. Klaus respirou fundo. E puxou. O pano caiu no chão com um peso surdo. O som que saiu da caixa não parecia pertencer a algo deste mundo, um estalido úmido, seguido de um movimento rápido, agressivo, como tendões se esticando onde não deveriam existir. A criatura estava encolhida, comprimida como um pesadelo preso numa caixa. Não tinha olhos visíveis. Não tinha rosto humano. As mandíbulas se abriam em camadas, como pétalas de carne e dentes, tremendo como se sentissem cheiro de comida. Klaus recuou um passo, mas o corpo não respondia direito. As pernas estavam presas no chão. Só conseguia respirar em golpes curtos, agudos. A mente gritava, mas nenhum som saía. A criatura se moveu. Não muito. Apenas o suficiente para provar que estava viva e faminta. Um ruído escapou dela, grave, gutural, abafado pelas runas brilhantes que cercavam a caixa como grilhões. Klaus deu um salto para trás, tropeçando em algo no chão. E antes que pudesse gritar, alguém agarrou sua camisa por trás. Que merda você está fazendo aqui? A voz cortou o ar como um lampejo. Ele virou no reflexo do susto e viu uma garota da mesma idade que ele, pele escura lisa, olhos profundos e afiados, o cabelo preso em tranças curtas. Ela era linda de um jeito que intimidava, mas nada nela era suave. Estava ofegante, como se tivesse corrido escadas abaixo, e seu olhar transmitia pânico, não por ela. Por ele, você enlouqueceu. Rosnou, o puxando para longe da caixa. Essa coisa teria arrancado sua cabeça se não estivesse amarrada até a alma. Klaus não conseguia falar. Não conseguia explicar. Não conseguia nem processar. Vamos. Ela insistiu, o empurrando com o ombro. Ele tropeçou para trás, atordoado, quase caindo. A garota jogou o pano de volta sobre a caixa com a rapidez de quem fazia aquilo há anos. As runas brilharam forte, como se protestassem. A criatura tentou se mexer de novo, mas algo a conteve. Um estalo alto ecoou na sala. Isso é loucura, Klaus conseguiu murmurar. Loucura é você vindo até aqui. Ela rebateu, agarrando o braço dele. Você fica sozinho por 10 minutos e você decide brincar com uma criatura amaldiçoada? Tá pedindo pra morrer. Eu não sabia, Klaus gaguejou. Claro que não sabia. Ela apertou ainda mais o braço dele, o puxando pelo corredor. Se soubesse, teria corrido no sentido oposto. A cada passo que davam para longe da sala, o ar parecia voltar aos poucos para os pulmões de Klaus. Subiram 2 lances de escada sem parar. Ela empurrava, puxava, guiava, sem paciência. Sem explicar nada. Quem é você? Klaus conseguiu perguntar, quase tropeçando no último degrau. A pessoa que não vai deixar você se matar por burrice. Ela respondeu, sem olhar para ele. Agora cala a boca. Estamos quase lá. Eles chegaram de volta ao andar de Nina. A garota abriu a porta do apartamento com tanta força que bateu na parede. Empurrou Klaus para dentro. Senta. Ordenou. E não mexe em mais nada até a Nina voltar. Tá me ouvindo? Nada. Nem uma porta, nem um tapete, nem um livro. Nada. Klaus sentou porque as pernas não obedeceriam se tentasse ficar de pé. A garota respirou fundo, tentando se recompor. Seus olhos queimavam de irritação. E algo mais. Medo real. Ela apontou para ele com o dedo. A gente vai conversar depois. E você vai me explicar direitinho como diabos conseguiu abrir aquela porta. Klaus abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Porque ele também não sabia. Ele só sabia que ouviu. E que aquela criatura, seja lá o que fosse, o reconheceu antes mesmo de ele reconhecer a si mesmo. A garota virou as costas e parou na porta, lançando um último olhar tenso. Bem-vindo à parte do mundo que você não deveria ter visto. Agora fica quieto. E reza para Nina não descobrir isso antes de mim. A porta bateu e Klaus ficou sozinho novamente. Mas agora, com o coração pulsando tão alto que parecia preencher o apartamento inteiro. E com uma sensação nova, incômoda, impossível de ignorar. A noite havia tomado New Orleans como um véu pesado, denso o bastante para engolir sons e deixar apenas o brilho esparso dos postes refletindo na água escura do rio. Nina estava sentada em um banco de madeira antigo, que lembrava o mesmo bando de 5 anos atrás. A madeira gelada pressionava as costas das suas pernas, mas ela não se movia. Continuava ali, imóvel, com os olhos fixos no brilho prateado da correnteza. O vento vinha do leste,
trazendo cheiro de sal, de óleo e de madeira úmida. Ela mordeu o lábio inferior com força, o suficiente para sentir o gosto de ferro, enquanto observava o céu pontilhado de estrelas. Às vezes, quando ficava tempo demais olhando para cima, sentia como se as estrelas se movessem, como se estivesse caindo para trás, flutuando para longe do mundo. Era um tipo de vazio confortável. Ela ficou assim por longos minutos, respirando devagar, tentando manter o controle de um impulso que tentava atravessar o peito como um soco, a imagem do rosto do garoto. Um passo suave arrastou a areia atrás do banco. Ela não precisou olhar. Reconheceu a presença antes mesmo de sentir o ar mudar. O homem sentou-se ao lado dela como se aquele banco também fosse dele por direito. A madeira rangeu sob o peso do terno negro impecavelmente alinhado. Ele cheirava a loção pós-barba cara, jasmim e algo sutilmente artificial. Então, disse ele, como se comentasse o clima, você finalmente encontrou o garoto. Nina virou o rosto devagar, sem pressa, sem esconder a fúria fria que vinha subindo desde o instante em que sentiu o cheiro e a presença dele. Seus olhos castanhos avelã brilharam com o reflexo da água. 5 anos. Ela disse, com a voz baixa, porém cortante. E só agora você aparece para dizer finalmente. Está brincando comigo? Ele inspirou, mantendo a postura ereta, mãos entrelaçadas sobre o joelho. Sabíamos que existia uma anomalia energética se movendo pelo mundo. Não sabíamos quem era. Não sabíamos de onde vinha. E, para ser absolutamente honesto, também não sabíamos que o garoto tinha a cara dele, não é? Ela interrompeu, cuspindo as palavras como se queimassem sua língua. Você não achou importante me avisar que eu estava prestes a encarar um fantasma com carne, osso e respiração? Ele franziu o senho com leve incômodo, como se estivesse analisando onde pisava. Eu não sabia. Juro. Repetiu, firme. Achávamos que seria apenas mais um sensitivo desperto ou um deslocado. Talvez até mesmo uma das aberrações criadas pela Corte Vermelha. As leituras não batiam com nenhuma assinatura conhecida. Nada sugeria, isso, assinatura ou não, ele se parece com o Jason. Ele é idêntico. Ela passou a mão pelos cabelos, respirando fundo. Você sabe o que o Jason significava para mim. Silêncio. O tipo de silêncio que morde e estraçalha alguém. O homem observou o rio, pensativo, como se tentasse compreender algo que já fugia de seus limites. Nina percebeu o leve tremor no dedo indicador dele, pequeno demais para alguém comum notar. Mas ela notava tudo. O que importa agora, disse ele, enfim, é o que acontece a partir daqui. Ela riu, seca, sem humor é mesmo? Então me diz você. O que eu faço com um garoto que carrega a energia de uma anomalia, tem o rosto da pessoa que eu amei e nem tive oportunidade de enterrar? Ainda por cima parece completamente alheio a tudo. Você vai cuidar dele. A frase caiu entre eles como uma pedra lançada ao rio. Pesada. Incontestável. Nina encarou o homem, olhos arregalados, quase descrentes. Perdão. Eu disse que você vai cuidar dele. Repetiu, tão calmo que aquilo a irritou mais do que qualquer ordem gritada. Ele está sob sua responsabilidade, Nina. A diretoria já decidiu. Claro. Claro que decidiram. É sempre assim, não é? Vocês decidem. Vocês apontam. Vocês entregam um problema e esperam que eu resolva sozinha. O homem não reagiu à acusação. Apenas inclinou a cabeça levemente para o lado. Você não está sozinha, você tem uma parceira. E ele não é apenas um problema. A Corte Vermelha já está se movendo. E se eles o encontrarem primeiro? Eu sei o que acontece. A voz dela saiu mais baixa, ferida na base. Ela passou ambas as mãos no rosto, tentando afastar o cansaço que vinha se acumulando desde que puxou Klaus da beira do rio. Então é isso. Murmurou. Eu fico com ele. Eu protejo ele. Eu ensino, seja lá o que esse garoto precisa aprender. Exatamente. E vocês vão fazer o quê? Ela perguntou, agora irônica. Observar de longe? Como sempre. Vamos monitorar a atividade energética. Vamos investigar a origem. Mas quanto a ele, o homem a encarou com seriedade calculada. Ninguém além de você consegue manter o garoto vivo. Você sabe disso. Ela desviou o olhar, encarando a superfície do rio que refletia o brilho dos faróis distantes dos barcos. Ele não tem ideia do que é esse mundo. Disse. Não tem ideia do que está perseguindo ele. Isso não o impede de ser perigoso. Nina sentiu o corpo inteiro enrijecer.
Ele é só um garoto. Retrucou. Um garoto que sobreviveu à rua com nada além da própria resistência. Um garoto que segura energia suficiente para deixar os sensores da ordem em colapso. Você viu o que isso significa? Vi. A lembrança a cortou por dentro. E ele ainda assim parece normal. E talvez esse seja justamente o problema. Nina o encarou de lado. O homem parecia à vontade demais, como se falasse do tempo. Mas havia algo na postura dele, talvez uma sombra na linha da mandíbula, ou o peso oculto na voz, que dizia que ele temia aquele garoto. Temia o que poderia surgir dali. Ele não escolheu nada disso. Ela disse, firme, mas agora está no tabuleiro. Com ou sem escolha, pertence ao jogo. Nina apertou as mãos no colo, os punhos cerrados. Era exatamente por isso que ela odiava a ordem. E exatamente por isso que continuava nela. O homem levantou-se primeiro, ajeitando o terno. O vento balançou as bordas do casaco dele, criando um contraste estranho entre elegância e ameaça. Você deve voltar para ele, afirmou, olhando brevemente para as luzes da cidade. A corte vermelha nunca erra duas vezes. O garoto não deve ficar sozinho. Ela respirou fundo, mantendo a expressão dura. Eu volto quando quiser. E do meu jeito. Ele esboçou algo que poderia ser um sorriso, ou apenas um espasmo de cansaço. Como preferir. Mas lembre-se, desta vez, não há margem para erros. Nina. Ela se levantou devagar. O vento frio tocou sua nuca, fazendo-a estremecer. Por um momento, ambos ficaram de frente para o rio, como duas sombras observando a noite se estender. Antes de você ir, ela disse, ajeitando a jaqueta, mande uma equipe buscar o monstro que eu capturei. Ele está trancado no andar inferior. O homem não pareceu surpreso. Já imaginava. Você nunca deixa trabalho pela metade. Nina deu um passo para longe, mas parou, sem olhar para trás. Isso não é trabalho, murmurou. É sobrevivência. E caminhou, os passos silenciosos se perdendo na noite de New Orleans, enquanto o homem permanecia onde estava, observando o rio como quem lê uma profecia antiga demais para ser dita em voz alta. A água continuou fluindo, indiferente, carregando consigo reflexos fragmentados e um aviso silencioso de que nada, absolutamente nada, seria simples a partir dali. O corredor estava silencioso quando Nina voltou. O tipo de silêncio que não vinha da ausência de som, mas da presença de algo que havia acontecido ali, algo que todos preferiam fingir que não tinham percebido. Assim que abriu a porta, encontrou Marina encostada na parede oposta, braços cruzados, expressão tensa. Ela ergueu os olhos, mas não disse nada. O jeito como respirava já era a confissão. Nina parou diante dela, sem demonstrar surpresa. O que aconteceu? Ele. Marina engoliu em seco, desviando os olhos. Ele entrou na sala do subsolo. Nina fechou os olhos por um instante. Não por exaustão. Não por culpa. Mas por cálculo, como se reorganizasse todas as peças quebradas do tabuleiro em segundos. Ele viu. Viu tudo. Inclusive o fofinho. Marina respondeu, a voz baixa, como se tivesse medo de ser ouvida pelo próprio prédio. Eu cheguei antes que a coisa acordasse. Mas, ele viu. O corredor pareceu ficar mais estreito. Onde ele está agora? Nina perguntou. No quarto. Não quis falar comigo. Claro que não queria. Marina era intensa demais para alguém que acabou de ter a realidade estilhaçada na frente do rosto. Nina, por outro lado, era o tipo de pessoa que falava a verdade como quem entrega um bisturi a um paciente. Fria, consciente, sem pedir desculpas. Ela entrou. Marina ficou do lado de fora, mordendo as próprias dúvidas. O apartamento estava como ela deixou. Arrumado, silencioso, cheio daquele odor leve de madeira escura que se infiltrava nas paredes. Klaus estava sentado na beira da cama, o corpo curvado, as mãos entrelaçadas tão forte que os dedos tremiam. Ele ergueu o olhar quando ouviu seus passos. E congelou. Os olhos dele ainda carregavam o reflexo do monstro, aquele brilho de quem percebeu, pela primeira vez, que o mundo não é como imaginava. Ele abriu a boca para falar, mas a voz falhou. Nina se sentou na cadeira diante dele, mantendo distância suficiente para não sufocá-lo e perto o bastante para impedir que ele fugisse de si mesmo. Você entrou em um lugar onde não devia. Ela disse. Sem dureza. Sem consolo. Apenas verdade. Klaus apertou os lábios. Tinha um bicho lá. Aquilo realmente era real? De verdade? A pergunta não era sobre o monstro. Era sobre o mundo.
Nina apoiou os cotovelos nos joelhos, inclinando-se um pouco para frente. A postura de quem não suaviza realidades. Entre você e aquilo que viu existe uma coisa que chamamos de membrana. Ela não explicou o que era, não ainda. Deixou a palavra pairar. É fina. Frágil. Mais do que as pessoas imaginam. Às vezes ela rasga. E quando rasga, coisas passam. Coisas que não deveriam estar aqui. Klaus engoliu, tentando entender. E vocês? Você, guarda isso. Nós impedimos que atravessamentos se tornem epidemias. Nina corrigiu, com um tom que não deixava brechas para a imaginação romântica. E tentamos manter o mundo funcionando sem que todo mundo enlouqueça. Nem sempre dá certo. Klaus olhou para o chão. Aquele monstro, ele ia me matar. Se estivesse solto, sim. Se estivesse faminto, pior. Nina respondeu sem hesitar. Mas você teve sorte que a Marina chegou antes que sua curiosidade te matasse. Ele arregalou os olhos. Eu não sabia. Parecia que eu precisava ir lá. Como se alguém tivesse me puxando. Nina ficou em silêncio por alguns instantes. Não um silêncio desconfortável, um silêncio de análise. Ela estudou cada microexpressão dele, cada tique que surgia quando ele tentava esconder medo. Sim. Ele estava dizendo a verdade. Às vezes as brechas chamam pessoas. Ela disse finalmente. Pessoas específicas. Pessoas que têm afinidade com o outro lado. Klaus franziu o rosto. Que pessoas? Médiums. Psíquicos. Gente que nasceu quebrada no ponto certo. Ela deu um leve sorriso de canto, mas não havia humor nele. Ou forte no ponto errado. Depende de quem está olhando. Klaus não sabia o que fazer com aquela informação. Eu não sou nada disso. Eu só sou eu. Nina o observou com a mesma atenção com que observava criaturas famintas. É o que veremos. Ele desviou o olhar, incomodado. Ela se recostou na cadeira. A ordem vai querer saber o que você viu. Klaus levantou a cabeça na hora. O que é, essa ordem? Ela cruzou os braços. Eles não são heróis. Não são salvadores. Não são pessoas boas. Sua voz ficou mais baixa. São só humanos tentando impedir o fim do mundo enquanto carregam cicatrizes que ninguém mais pode ver. Klaus inspirou fundo. Eles mandam em você? Nina soltou um sopro raso de riso. Eles acham que mandam. Deixamos que pensem isso. É o jeito mais fácil de manter o caos sob controle. Klaus esfregou o rosto com as duas mãos. Isso é loucura. Isso não devia existir. Nada disso devia existir. Não devia mesmo, Nina concordou. Mas existe. E agora você viu. Ela se levantou devagar e se moveu até ele. Parou bem à frente, de forma que ele precisou levantar o olhar. Nada vai voltar a ser como antes. Você atravessou um limite. Uma fronteira. Ela abaixou a cabeça um pouco, a voz mais baixa. E quando isso acontece, não tem caminho de volta. Klaus respirou fundo, o peito subindo e descendo rápido. E o monstro? Ele não vai te pegar. A firmeza na voz dela era fria, quase cruel. Não enquanto você estiver comigo. Ele a encarou por alguns instantes, tentando entender o que havia por trás daquela promessa. Nina não desviou o olhar. Então, o que eu faço agora? Klaus perguntou, sem perceber que estava aceitando a nova realidade. Primeiro, Nina disse, você vai dormir. Amanhã, eu decido o resto. Ele piscou, confuso. Amanhã, a ordem vai querer você protegido. Tem pessoas ruins que vão tentar te caçar, se conseguir. A membrana já está fina demais, e você não sabe nem respirar direito perto dela. Ela deu um passo para trás. Então, por enquanto, fica perto de mim. Isso já te mantém vivo. Klaus passou a mão no braço, arrepiado. Klaus observou sua silhueta enquanto ela caminhava até a entrada. Antes de sair, Nina falou sem olhar para trás. Não abra mais portas que não conhece. A porta se fechou. E, no corredor, do lado de fora, Nina finalmente permitiu que a expressão dela cedesse por um único segundo. O suficiente para revelar que, pela primeira vez em muito tempo, algo a surpreendia. E esse algo era Klaus. E o que quer que estivesse mexendo com ele. Não vinha só do outro lado. Vinha dele. E isso era muito, muito pior. Se você chegou até aqui, é porque essa história já te tocou de alguma forma. E a verdade é simples. Isso é só o começo. A membrana está enfraquecendo. As respostas têm um preço.
E nem todo monstro está do outro lado. Se você quer continuar essa jornada comigo, deixa seu like. Isso ajuda mais do que você imagina a levar essa história para outras pessoas. Se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos e ativa o sininho, porque o paranormal não avisa quando volta. Comenta aqui embaixo o que você achou. Obrigada por ouvir. Obrigada por sentir. E lembra, nem todo silêncio é vazio. Às vezes, é algo esperando para atravessar. Nos vemos no próximo capítulo.